Oi, tudo bem? Essa aula ela é um pedaço de uma aula maior. Se você quiser o conteúdo para resolver esses exercícios, mais exercícios ainda desse tema ou exercícios desse vestibular, os 3 links estão na descrição. Valeu! Enem 2021, segunda aplicação, prova amarela. Vamos lá. Então, 10 segundos, lê a chave, bate o olho nas alternativas e tenta responder, que eu já vou fazer na sequência. Certo. Então, os processos físicos e químicos que ocorrem na fabricação dessa bebida são... Então, a gente tem que achar o processo físico e químico. Decantação, fervura, filtração, decantação, filtração, fermentação. Só aqui, só de saber o que é processo físico e químico, já dá para eliminar umas alternativas, né? Fervura é processo químico? Não. Decantação é processo químico? Não. Fermentação é processo químico? Sim. Precipitação é processo químico? Sim. Fermentação, então aqui a gente já fica entre essas 3. Processo físico, filtração, decantação, precipitação. Às vezes precipitação tem uma reação química, assim, às vezes é um processo físico-químico, que tem uma reação química e decanta. Então aqui a gente ficaria entre C, D e E só sem ler nada. Vamos ler e entender o processo. Para preparar o vinho de laranja, vinho de laranja, hein, da hora. Caldo de açúcar é misturado com suco de laranja e essa mistura passa para panos de retenção das impurezas. Então, processos físico-químicos da pano de separação de impurezas. O líquido resultante é armazenado em garrafões que são tampados com rolhas de cortiça. Após 8 dias de repouso, as rolhas são substituídas por cilindros de bambu e, finalmente, após 2 meses em repouso, ocorre novamente a troca dos cilindros de bambu pelas rolhas de cortiça que estava no início. Certo. Dos processos físicos e químicos que tem aqui, então, destaque, né? Pano para retenção de impurezas. O líquido, né, essa mistura é passada por panos para retenção de impurezas. Quando você põe um pano para reter impureza, vai passar o líquido e vai reter impureza. Então, isso daí é o quê? Filtração, decantação, é filtração. Então, a gente fica entre o B e o C. Só que decantação não é processo químico, é um processo físico. Então, já marcamos aqui a C, a gente já sabe que é a C. O outro processo tem que ser fermentação. Vamos ver aqui, né, se é mesmo. Esse líquido está armazenado em rolhas de cortiça, após 8 dias em repouso. Então, preparação de vinhos, né? A gente viu isso na aula 18, vou colocar aqui, né? Essa questão da rolha está relacionada com a fermentação, entrada ou não entrada de oxigênio para você ter ambiente anaeróbio dentro do garrafão. Aqui é legal, né? A gente lembrar que a questão que eu comentei do pano, né? A filtração, tranquilo. Então aqui é legal a gente lembrar dos fenômenos químicos que a gente viu na aula 18. Então a gente usou o conhecimento da aula 18 com o conhecimento da aula 31 de separações para chegar na alternativa C. Então aqui, qual dessas aqui é um processo químico? Com certeza a fermentação. Então é legal lembrar de fermentação de vinhos, bebida láctea, iogurte, queijo coalho, fermentação de pães, crescer de massas, tudo isso é fenômeno químico, alternativa C. Aqui é legal que ele citou um artigo, né? Vamos voltar aqui, ó, tem a referência do artigo. Se a gente for lá no artigo, tem, ó, as laranjas. Então, isso que é legal das questões, né? Pra gente que é professor, não pra você, aluno, tal, que você tem que fazer um monte de exercício e ver muita coisa. Mas a gente pode entrar lá, ó, e ó o garrafão como que é feito, a rolha de cortiça para fazer a fermentação, a ilustração do garrafão contendo rolha de bambu e mangueira para a saída do gás. Então ele recolhe aqui, ó, num copo. Então fala todo o procedimento que o professor fez no artigo. Bem legal, né? Vamos para a última questão?